Boa tarde, amigo do Ginga Esportiva. Boa tarde, meu amigo Willam. Boa tarde, Cardoso. Boa tarde, amigos aí, companheiros, pessoal que acompanha aí. Muita novidade no esporte maranhense, muita novidade aí no futebol brasileiro, no futebol sul-americano, não? Rapaz, muita coisa acontecendo, muita surpresa desagradável até Uma acontecendo. desagradável, a minoria, a maioria é desagradável. Desagradável. Vamos começar a falar lá do futebol sul-americano, depois a gente chega aqui no futebol brasileiro e maranhense. Rapaz, Flamengo fora da Libertadores, né, Willam? Pois é. Terceira rodada. E até agora o Flamengo é o terceiro colocado. Ainda dá tempo ainda. Ainda dá, mas não é muito tempo. Mas é por isso que eu falo, que são as surpresas desagradáveis, né? Apenas o Palmeiras que está ainda mostrando sua força aí. E vem. Até no Campeonato Brasileiro tá bem, tá jogando bem, com resultado. Hoje nós temos três times que nós esperávamos muito até agora, mas ainda tem tempo, como eu estou lhe falando. Nós estamos chama terceira rodada. Então, tem mais 3 jogos. O negócio é que time grande, a cobrança é intensa, o tempo todo. Desde o princípio até o último jogo é assim. Então nós temos o Flamengo, é o terceiro colocado do grupo dele. Fortaleza, o último colocado do grupo, isso eu estou falando da Copa Libertadores das Américas. Certo. O Botafogo, o terceiro colocado do grupo dele. Olha aí. Então de 6 só tem 3 agora. Palmeiras arrebentando, primeiro colocado. Bahia também. E São Paulo também. Então tem 3 liderando e 3 fora. Agora, se você for com uma próxima fase, só com 3 times brasileiros, o negócio se complica. É por isso que muita gente está falando que talvez o título dessa vez não venha para o Brasil, né? Será? Rapaz, eu não sei, porque o Brasil está na hegemonia desde 2019. Pois né? Os outros clubes também querem vencer. Agora, pelo que a gente está avaliando, pelo que nós estamos vendo de evolução dos times, das equipes dentro de campo, o Flamengo naquele dia deixou a desejar contra o Central Córdoba. O Central Córdoba venceu ontem, se distanciou na primeira colocação. O Flamengo vai ter que tirar essa diferença para o Central Córdoba lá no campo. Não significa que o Flamengo não tem condição de vencer o time do Central Córdoba dentro dos seus domínios. Assim como o Central venceu o Flamengo pode vencer. Mas aí é porque você transforma uma coisa que era mais simples, o Flamengo vence aquele jogo simples e empata com o Central Córdoba. Agora, tranquilo, 4 pontos. Exato. Parece que o Flamengo está jogando lá fora como se tivesse com a sensação de não perder. Eu acho que tem que ir jogar com a vontade e o desejo de vencer. Porque assim, né? Aí você vai. Teve a questão da altitude, né? Você sabe que Quito é 2.850 A pessoa já devia ser acostumada, que sabe que essa competição tem que passar por isso, né? Então tem que se preparar bem e não usar isso tão somente como desculpa. Porque os outros times vão e vencem. Sim, né? Exatamente. Então o Flamengo aí decepcionando até agora. Fortaleza decepcionante. Fortaleza. E o Botafogo também, né, William? Aconteceu ali eu te digo que é um acidente de percurso, aquele gol que o goleiro do Botafogo levou, né, contra o time do Estudiante. Mas, meu amigo, eu te pergunto, aquele gol, ele foi no início do jogo. Cadê o Botafogo que não reverteu? Pelo menos conseguiu um empate. Pois é, e nesse caso, sim, tem que jogar para pelo menos empatar, né? Porque já estava perdendo lá no princípio. Pois é. Então, o Botafogo, nós estamos falando, amigo torcedor, amigo telespectador do Ginga Esportivo, que a gente quer agradecer a todos vocês aí pelas visualizações e pedir que vocês continuem compartilhando aí e se inscrevendo a essas pessoas que ainda não estão inscritos. Se inscrevam no nosso canal. A gente agradece, né, William? Ajudar aí a gente alavancar aí, rumo aí aos 500. Aos 500. Depois aí partir por 1000, né? Então, colocando aqui as informações para nossos espectadores aqui do Ginga Esportiva, que acompanha o futebol, que acompanha o goleiro do Botafogo,
ele tomou um gol frango, bola bateu, desviou, bateu no terreno, enganou o Diogo. Mas acontece que o Botafogo teve muito tempo para empatar e nós estamos tratando do atual campeão da Libertadores, meus amigos. Pois é. É isso que é estranho, né, William? Tem que mostrar o futebol do time campeão, do último campeão, né? E não está aparecendo até agora, né? Mas como ele está falando, é a terceira rodada, mas só que isso é para ontem, né? William, esses resultados têm que vir logo, porque senão... Meu amigo torcedor, meu amigo William, meu amigo espectadores do Gino Esportiva, a gente sempre comenta que futebol não é aquela coisa que você acha que vai... Esse presidente do Botafogo, ele deu uma declaração agora no Campeonato Carioca, ele disse que o campeonato que interessa para ele eram os campeonatos que ainda vinham. E até agora ele não vem mostrando para que veio na Copa Libertadores, que é um campeonato importante. E eu queria só lembrar que o seu próprio John Testo, ele foi o responsável por perder os 2 melhores jogadores. Quantas partidas você viu o Luiz Henrique e o argentino entraram nos jogos e reverteram a situação individualmente? Então ele perdeu 2 craques que faziam a diferença, o Almada e o Luiz Henrique, e não trouxe ninguém à altura. Tá bem a explicação daquela do Botafogo. Porque eles entravam como ali já era tipo uma arma secreta, né? Sim. Ele chegava e mudava a história do jogo e tirou e não repôs, né? E não repôs. Aí o resultado que tá dando. Então, William, da Libertadores, era isso que a gente tinha que falar. Agora tem outra competição também que está acontecendo também no má desempenho dos clubes brasileiros. É a Copa Sul-Americana. Meu amigo, Corinthians venceu uma ontem. Venceu, conseguiu vencer. Pois é, até que enfim, né? Timão aí. Pois é, o Timão. Pelo menos venceu. Cruzeiro perdeu a terceira, meu querido. Agora, isso aí que eu tava lembrando aqui. O Cruzeiro faz eu gosto até do goleiro do Cássio, mas tem pega uns gols assim que eu vou te contar, né? Rapaz, infelizmente, né? Dois jogadores que custam 6 milhões aos cofres do Cruzeiro no banco. O senhor acha que algum time brasileiro, por mais bilionário que ele seja, ele pode se dar o luxo de ter 2 jogadores que pesam na folha salarial 6 milhões de reais para ser banco? O senhor acha que isso está certo? E o pior é que tem que ser banco, que não estão jogando nada. Né? Pois é. Então aí ele contratou. Perfeitamente, aí foi um investimento aí errado. Né? Errado. Mas só que aí é o tipo da coisa. É a análise equivocada das coisas. Você está vendo aí, você está acompanhando, os caras são do futebol, conhecem todo mundo e faz um investimento desse de risco. É de risco, né? O senhor sabe que Gabigol já havia 3 anos sem jogar, né? Pois é. Sempre falando. Nome não joga bola, que joga bola é o atleta, é a desenvoltura do atleta dentro do campo. Esse negócio o Gabigol é novo ainda, tem 28 anos. Pois é, infelizmente essa fase dele já está estendida há muito tempo, né? Era para estar bem melhor, não sei o que está acontecendo com ele. E a cada dia que passa... A questão é o seguinte, eu tenho uma opinião, eu peço desculpa ao nosso espectador aqui do Gino Esportivo, se eu estiver equivocado, a gente tem nossas opiniões, a gente pode estar equivocado, o nosso espectador tem todo o direito de comentar, inclusive a gente pede, né, que vocês comentem, façam comentário do nosso trabalho, comentem, participem aí, está aberto aí no YouTube para vocês comentarem, é importante que a gente tenha uma noção, um feedback do nosso trabalho. Eu tenho uma impressão seguinte, que os jogadores brasileiros, o que está acontecendo com esses jogadores? Antigamente, o jogador, para atingir uma independência financeira, ele levaria um bom tempo, subindo degrau a degrau. Hoje, um menino, quando sai da base, já sai botando banca. Do dente de leite já tá valendo X milhões. O Gabigol não está mais... achando que ele já quer curtir a vida. Não tá ligando para a carreira de futebol, que o cara precisa do não quer saber o que o torcedor pensa, o que o diretor do time lá, o presidente acha. Se estiver achando ruim, me manda embora. Aí cadê o desempenho? Porque o Gabigol é novo, o Gabigol é bom de bola. Gente, eu acompanho o Gabigol, e vocês também, torcedores, a gente acompanha o Gabigol quando o Gabigol tinha 9 anos de idade. Craque lá do Mirim, do Santos, e de lá veio pro Santos sempre com desempenho bom.
Aí, quando apareceu aquela proposta para ele ir lá para fora, ele começou a mudar a cabeça. Mudou lá, não jogou nada, veio para o Flamengo aqui, chegou, pegou, eu lembro que o treinador, o coroa lá português, lá, o Jorge Jesus, quando chegou, o Gabigol estava treinando sozinho. Na hora que ele foi lá na sede, se apresentar lá na sede do Flamengo por diretor, encontrou o Gabigol na academia. O cara mostrando. Ali sim, ele estava trabalhando. Porque, meu amigo, aquele ditado popular, ele é verdadeiro. Quem planta, colhe. Não tem para onde. Agora, quem não planta vai colher o quê, seu Wilson? O senhor quer colher agora aqui no fundo do seu quintal maçã? O senhor plantou? Se não plantou, não tem como. Não vai achar. Porque o senhor não vai tirar aí no fundo do seu quintal. Perfeito. Então, meus amigos, eu acho que está acontecendo não só com o Gabigol, com alguns jogadores brasileiros que jogam aqui no Brasil. Aqueles que estão fora, eles têm uma outra cultura de administrar esse ego. Você concorda? Talvez seja isso realmente. Chega a um determinado nível, o jogador já perde o interesse pelo resultado, pelo o que estão pensando com relação a ele, pro desempenho dele, porque ele já conquistou tudo. Sim. E isso, novo ainda. Esse grande exemplo é o Flamengo, né? Houve essas mudanças, o time até deu uma melhorada. Você bota um time cheio de estrela, cheio de jogadores que já conquistaram tudo, já chegaram lá. É muito diferente daquele que está com vontade de chegar. Com certeza. Porque há um certo comodismo. Aí você não pode... ninguém pode dizer nada, porque o cara... E aí? O que tem? Tá achando ruim? Um exemplo. Pois é. Então, se eu não sirvo, então... eu acho que é por aí, realmente. Concordo com o senhor. William, a gente tem que aproveitar agora para falar aqui do futebol maranhense. Essa semana foi uma semana muitíssimo ansiosa aqui para o futebol maranhense. Nós chegamos aí na última rodada da primeira fase, a fase de grupos que levava a classificação para as semifinais do Campeonato Maranhense, onde houve um equilíbrio muito grande na pontuação. Entraram na última rodada o Imperatriz com 23 pontos, era o líder do campeonato, poderia, de acordo com o combinado de resultados, ficar fora. Sampaio era o primeiro com 23 pontos, o Imperatriz era o segundo com 23 pontos, o IAP era o terceiro com 21 e o Motoclube era o quarto com 20 pontos e o Maranhão era o quinto, estava fora da zona de classificação com 20 pontos, perdendo em saldo de gols para o Motoclube, que tinha 2 gols de saldo. Entramos para essa última rodada, torcedor muito legal em termos de emoção. Em termos técnicos, de o que está acontecendo tecnicamente no campeonato, é outra discussão. Agora, em termos emocionais, é excelente, né, para o torcedor. Assim, 2 clubes brigando para não cair, Tum-Tum e Pinheiro. O único dos 8 que não estava brigando por nada, porque já estava rebaixado, era o Viana. Meu amigo, e aí o Maranhão precisava de saldo de gols para poder tirar, porque se o Maranhão faz o resultado aqui, o Moto faz um empate, o Maranhão empatasse aqui com o Sampaio, o Moto empatasse lá com a Imperatriz, o Maranhão estava fora. Porque o Imperatriz, o Moto Clube continuaria com 2 pontos de saldo de gols. Mas aí aconteceu o quê? O Moto fez um gol logo no início do jogo, e aí ficou administrando esse 1-0. Eu acho que aí também foi um pouco de pecado. Eu não pude acompanhar esse jogo de lá, eu estava acompanhando outros 2 jogos daqui, e aí eu não sei como é que foi. Eu acho que administrando até 35 minutos, estava 0-0 aqui, e o Moto classificado. E aí o IAP também ganhando o Pinheiro aqui, o Tum-Tum ganhando de 4-0, já lá 3-0, já nesses alturas de 35 minutos, ganhando o time. Então estava acomodado já a questão do rebaixamento. E a briga pela classificação continua do mesmo jeito. IAP, Imperatriz, Sampaio e Moto. E aí foi quando o Maranhão nessas alturas, não deixou de acreditar, foi para cima, mas 2 bolas na trave, um pênalti perdido, isso mexe, né? Com certeza. E você sabe que nós acompanhamos aí nas últimas semanas, o Maranhão trocou de técnico, isso também trouxe uma outra motivação para o time. O técnico Marcinho Guerreiro, ele, além de ele ter a competência dele técnica, ele tem uma atitude aí muito excelência no trabalho dele. É um cara que acredita, ele foi assim como jogador, um cara que tem raça, que acredita até o último minuto, e ele fez isso. Ele ficou lá na beira do campo, até as jogadas erradas que o Maranhão fazia, ele aplaudia. E aí, os 35 minutos, o Maranhão já tinha botado 2 bolas na trave e perdido um pênalti.
E aí, meu amigo, em 10 minutos tu conseguir essa classificação, tem que acreditar muito, né? E aí veio, eu sempre digo, companheiro William, amigo torcedor, não sei se você discorda, mas eu acho que sempre tem que ter uma jogada individual para fazer a diferença também, meu amigo. Se você for esperar só para a coisa acontecer, você viu o gol de Rian? Rian trouxe aquela bola, botou lá no ângulo. O gol do próprio Clecione, que tinha perdido o pênalti, uma cavadinha lá no ângulo. E o gol de cabeça que não é nem o forte dele, do Vagalume. Então fez as diferenças individuais. É por isso que o futebol brasileiro era diferente, né? Agora não é mais. Toda essa mudança do futebol, não pode mais isso, pode mais aquilo. Mas isso aí que é o diferencial. Uma jogada ali, pronto, ou 2 jogadas, você faz aí o resultado. E você tem que ter esse jogador, senão não vai fazer gol. Tem que ter um jogador que pensa, um jogador habilidoso, um jogador matador, mas tem que ter esses jogadores que têm essas qualidades, que a qualquer momento ele está mortinho. Passou 70 minutos do jogo e ele não vê nada, de repente ele decide o jogo. Pois é. Então ficou definido aí as semifinais do Maranhense. Vai começar na quarta-feira. O Maranhão enfrenta o IAP e o Sampaio Corrêa enfrenta o Imperatriz. Veja só também, o IAP, a gente esperava, eu sempre falei no microfone da Rádio Expresso Fluminense, no nosso programa Esporte Expresso, de segunda a sexta, das 13 horas, a gente sempre estava falando nisso, que o time do IAP era um forte candidato. E agora eu não esperava que fosse o primeiro lugar. O primeiro dessa primeira fase. Me surpreendeu. Então o Imperatriz, eu pensei que fosse se manter lá em cima na primeira, né? Foi descendo. Caiu muito. Sim, você falou Imperatriz, demitiu. Meus amigos, no futebol brasileiro a gente vê tudo. O técnico do Imperatriz foi demitido com o time classificado para as semifinais, 6 vitórias, 6 empates, 3 derrotas. Tá bom para você? Para você ver o nível de exigência no futebol brasileiro, né? Não só no Maranhense, futebol brasileiro. E vale ao resultado. Eu acho que já caiu para terceiro, eu acho que ficou com medo, desse jeito não vai, né? Isso na cabeça da direção, né? A direção fala. A direção, né? A gente não tem essa prova. Que disse que era o vestiário. E ele deu uma declaração pesada depois desse jogo com o Mota. Trocou, né? Agora vamos ver. Aí a responsabilidade agora é da direção, né? E tem que acertar com o novo treinador e o treinador tem que corresponder de imediato. Porque o trabalho foi bem feito, não posso dizer que não foi, né? Com certeza. Olha, William, também a questão, vamos analisar aqui rapidamente, nós temos só menos de 2 minutos, mas olha, a questão do trabalho de Zé Augusto, eu achei muito bom o trabalho de Zé Augusto. Meus amigos, para te montar um time que não tem agenda, tu conseguir convencer bons jogadores para vir só disputar o Campeonato Maranhense, o Moto tinha só a pré-Copa do Nordeste e o Campeonato Maranhense. Depois o Moto conseguiu esticar essa Copa do Nordeste aí até a primeira fase, ganhou um dinheiro, ajudou, mas o Moto entrou. A Copa do Mundo do Moto era o Campeonato Maranhense. E o Zé Augusto conseguiu contratar bons jogadores, foi uma pena, lamentamos o Moto não ter se classificado. O Moto perdeu o jogo para mim, perder essa classificação naquele jogo do IAP. Quer ver? Vamos, a matemática. O IAP terminou em primeiro lugar com 24 pontos, correto? O Moto perdeu para o IAP de 2-0 e perdeu a classificação, o IAP na frente do Moto. Se o Moto naquele jogo segura um empate, 1 ponto, correto? Tinha tirado 2 do IAP. Pois é. E o IAP ia terminar com 22 pontos. O Moto terminou com quanto? Com 23. Aí tinha dado pro Moto, né? Aí o Moto terminou com 23. Tinha sobrado o time do IAP. Então, perdeu naquele jogo. O IAP tentou ganhar o jogo, se abriu todo. Talvez aí tenha sido a única questão ali que o Zé Augusto errou na estratégia. Mas, para mim, fez um grande trabalho. E tá aí, ó. É um dos nomes que está em vista aí do Imperatriz. O Imperatriz tem 2 nomes. Flávio Araújo, saiu do Maranhão, também vinha fazendo um trabalho que não vinha tendo resultado. O trabalho a gente sabe que ele é competente. E aí o Imperatriz está querendo. Só que a primeira opção é o Flávio. Eu, se fosse diretor do Imperatriz, a primeira opção era o Zé Augusto. Já estava lá na cidade de Imperatriz, estava lá no jogo, ficava logo lá. E já ia trabalhar amanhã. Eu não sei, estava negociando. O Flávio estava a questão dos auxiliares dele, que o Imperatriz não estava querendo, mas o Augusto também tem os auxiliares. Hoje você não contrata um técnico. É difícil não levar pelo menos 2, 3, é difícil. Tem que levar. Pois é. Então, meus amigos, é isso aí. A gente estamos gravando hoje, sexta-feira, dia 25 de abril, esse vídeo.
colocando essas informações para vocês e a nossa opinião. A gente gostaria que vocês comentassem, façam comentário. Não, se for você discordar da nossa opinião, pode falar. A gente precisa do feedback. Valeu? A gente agradece aí a todos vocês que vão ver esse vídeo e vão nos acompanhar, e pedimos que vocês compartilhem e se inscrevam aí nos que não se inscreveram aí. William, você tem mais o que falar mesmo? Só agradecer, pedir aí, deixar o likezinho e acionar lá o sininho das notificações, compartilhar nos grupos aí das famílias, né, nos grupos das amizades aí, pra gente poder ir pra frente. Assim. Valeu. Na hora. Tchau, tchau. Tchau.